o símbolo do espiritismo brasileiro. Esse fascínio e todo o carisma de Xavier fizeram dele o maior nome do espiritismo kardecista brasileiro. E também foi o que trouxe muitos adeptos para a doutrina fundada na França no século XIX, pelo autor e educador Allan Kardec. Chico Xavier não foi só o grande médium, mas todo o espiritismo brasileiro ganhou uma feição diversa depois de sua aparição. Ele não é apenas um médium carismático, é antes de tudo um modelo de espírito exemplar, que é também um modelo de santo cristão exemplar a ser seguido e imitado em sua caridade, humildade e renúncia. Não por acaso temas do catolicismo, contextualiza o filósofo e antropólogo Bernardo Leogoi, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou UFRGS, e autor do livro O Grande Mediador, em Chico Xavier e a Cultura Brasileira. Ele nacionalizou o espiritismo kardecista francês, criando uma escatologia nacional própria nos anos 30 e 40. Por outro lado, aproximou o antigo kardecismo elitista das pessoas mais simples, valorizou as mulheres como personagens ativas nos centros espíritas e na prática familiar do espiritismo, complementa. O antropólogo avalia que Xavier consagrou-se como uma espécie de santo informal do espiritismo. Os livros e as mensagens de Emmanuel e André Luiz, os dois principais nomes a quem ele atribuiu a autoria de seus textos psicografados, são presença e leitura obrigatória em centros espíritas brasileiros, comenta. Um dos temas centrais do livro O Grande Mediador é como Xavier conseguiu popularizar o espiritismo em um país de raízes fortemente católicas como o Brasil. O espiritismo chegou ao Brasil no século XIX, quando o catolicismo era a religião oficial do Império, pontua Leogoi. Mas o catolicismo nunca foi homogêneo, e sempre houve devoções populares e misturas sincréticas com outras religiosidades de origem indígena e africana. A crença em espíritos que sobrevivem após a morte do corpo e que retornam periodicamente parece ser uma moeda comum dessa espiritualidade difusa abrigada no grande manto católico popular, avalia o pesquisador. Leogoi entende o espiritismo como uma religião urbana, que encontrou espaço de crescimento em meios profissionais típicos desse fenômeno pós-êxodo rural, por exemplo, entre médicos, militares e professores. Segundo ele, o apelo da experiência mediúnica e de contatos com parentes falecidos e práticas de caridade e cura, numa época de difusão do positivismo e do evolucionismo, é fator de muita importância para esse segmento. Na visão do antropólogo, estabeleceu-se então um longo e invisível diálogo sincrético, misturado a uma forte competição entre espiritismo e catolicismo. Este foi o caminho encontrado por Xavier, um homem hábil em costurar uma agenda nacional cristã espírita, com influência do catolicismo popular. Seu discurso era fundamentalmente cristão. E ele sempre fazia questão de dizer que a Igreja Católica era o berço de todos nós, ressalta o jornalista Souto Maior.